Olá, tudo bem, gente? Como estamos? Mais uma vez por aqui para a gente fazer mais um momento, vivenciar um pouco mais esse momento. Espero que encontrar aqui todo mundo bem, que vocês possam estar se cuidando, né? Quem puder permanecer nas suas casas, é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, um momento muito sofrido. Eu preciso trazer isso, né? Quanto está sendo difícil para a gente sobreviver a esse momento. Mas temos que seguir a vida e seguir adiante. E uma das coisas que tem nos trazido algum alento, eu acredito que sejam as artes, né? A arte, a cultura, por meio desse caminho aí, desses meios digitais. Então vamos lá. Eu sou Rafael Rolim. Sou arte educador, brincante, pesquisador, professor aqui da oficina Grupo Folclórico e estamos aqui numa parceria com o Instituto Chico Mota, que é o instituto realizador dessa oficina, dentro do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, que se trata de uma lei federal que foi aprovada, né, de incentivo à cultura, e o patrocínio da Autopeças Padre Cícero e PVC, Perseu. Então vamos lá para o nosso encontro de hoje. Nós já estamos vindo aí de uma sequência de videoaulas, né, em que a gente vem trabalhando um passo a passo, tentando cada vez mais aprofundar, e desde o encontro passado que eu já sinalizei que nós vamos adentrar um pouco mais nessas manifestações, e esse primeiro momento, que vai durar aí mais algumas aulas, nós vamos trabalhar com a brincadeira do reizado. Então, nos encontros passados, nós trouxemos um panorama do reizado, dos reizados, dessa brincadeira, que é a brincadeira de reis no Brasil e no mundo. Aí no mundo ela tem a mesma influência e referência que eu trouxe também, né, que é onde tem o cristianismo, onde tem a questão relacionada à Igreja Católica e onde tem reis e rainhas, portanto, monarquias ou resquícios de monarquia. A gente vai encontrar elementos que são fundantes, que são, né, os elementos que fundam essa brincadeira, principalmente aqui no Nordeste, que é onde a gente tem uma ocorrência bastante significativa, que é a região do Brasil, onde a gente vai encontrar mais dessas manifestações, sabendo que elas existem de norte a sul. Hoje a proposta é que a gente continue nesse aprofundamento com a brincadeira do reizado. Então eu trouxe um panorama no encontro passado da brincadeira do reizado de Congo, do reizado de careta, do reizado de baile, do reizado de couro. São 4 tipos de reizado, né? Aí eu estou fazendo só uma retrospectiva bem breve, que sim, você encontra em várias regiões do nosso estado, desde a região norte, ali para perto de Sobral, passando aqui pelo litoral oeste, chegando até a capital, a região central, do sertão central ali, indo também até os Inhamuns, descendo pelo Vale do Jaguaribe, até chegar no Cariri. Então a gente vai encontrar reizados em todas essas regiões, cada região com a sua especificidade. E aí eu trouxe também a importância de perceber os materiais utilizados por conta da cultura daquele local. E aí eu trouxe a importância de perceber, por exemplo, nos Inhamuns, a relação dos reizados com o couro, por conta da cultura do carneiro, né? No Cariri já a questão mais dos brilhos, das fitas, das indumentárias de guerreiros, aí já por uma influência do reizado alagoano. E aí é onde eu acho que hoje a gente vai entrar um pouco mais para contar essa história de um reizado específico, de uma brincadeira, né? Hoje eu queria trazer para vocês o reizado chamado Reizado dos Irmãos. O nome oficial desse reizado chama Discípulos de Mestre Pedro. Portanto, são irmãos, por isso o Reizado dos Irmãos, que herdaram esse reizado do Mestre Pedro, um mestre brincador antigo da região do Cariri, do Juazeiro do Norte. E esse mestre vivia naquela região, e a família dele, depois de muito tempo do falecimento, os filhos se juntaram, os primos, e todos juntos
resgataram de alguma forma, né? Trouxeram de volta essas histórias e refundaram esse reisado com o nome de Discípulos de Mestre Pedro, que é muito conhecido no Cariri como Reisado dos Irmãos. E esse reisado é um reisado que brinca constantemente, principalmente na cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, mas também no bairro onde ele tem a sua sede, que é no bairro João Cabral, que é um bairro do Juazeiro do Norte. Então é importante para a gente entender a história desse reisado, mas também a história dos reisados dessa região. É muito importante a gente falar de dois acontecimentos, na realidade. Um acontecimento e uma personalidade que está muito relacionada a esse acontecimento. Essa personalidade que é conhecida como Padre Cícero, né? Padre Cícero Romão Batista. Não preciso falar muito sobre o Padre Cícero, porque muitos de vocês já ouviram falar. Apenas trazer aqui algumas curiosidades, porque é muito importante e figura central na história dessa região, do Cariri, do Ceará, mas principalmente do Juazeiro, a figura do Padre Cícero. E os relatos históricos trazem e datam de que foi muito por influência do Padre Cícero, a partir da sua potência carismática, da sua forma muito segura, um teólogo muito inteligente, muito sagaz, à frente do seu tempo. Ele já trazia muitas referências, ele já falava de permacultura em 1890, século retrasado. Ele falava da importância de se construir pequenos açudes para poder vencer a seca, por exemplo, a plantação da mandioca, que ela consegue ficar muito tempo no chão, debaixo da terra, e ela não estraga enquanto ali está durante um período, para poder a gente guardar mantimentos para um período de estiagem mais longa. Portanto, ele já tinha ele era foi uma espécie de visionário. E aí a literatura está aí para a gente poder acessar e verificar esses dados. E trago a figura do Padre Cícero juntando com aquela influência que eu disse das Alagoas, porque o estado de Alagoas tem uma relação direta com o Juazeiro do Norte por conta exatamente dessa figura do Padre Cícero. Porque diante dessa representatividade desse padre, que começa a fazer um sucesso imenso ainda no século XIX, quando ocorre o milagre, que aí alguns podem questionar e outros podem avalizar, mas é certo que é um processo histórico, o milagre da hóstia, que ocorre durante um processo de novenas, em que as beatas, que são um grupo de mulheres que até hoje são muito resistentes e fazem parte da tradição católica do Juazeiro, essas beatas têm o costume de se reunir e fazer orações coletivas durante vários dias. Isso era muito comum, e num processo dessas orações, exatamente por conta de uma seca, a seca dos 1888, essas mulheres em oração, 4h30 para 5 horas da manhã, de uma noite de vigília, que é a palavra que eles chamam, vigília, para poder passar a noite rezando, ao entregar a hóstia, botar na boca da beata Maria de Araújo, essa hóstia se transforma em sangue. E isso ocorreu por 93 vezes. 93 vezes foi colocada a hóstia na boca dessa senhora beata, e por 93 vezes essa hóstia se transformou em sangue. Houve um processo gigantesco. Por conta dessa história, o Padre Cícero foi excomungado da Igreja Católica. O Papa, lá na Santa Sé, em Roma, mandou de ofício. Padre Cícero morreu sem poder celebrar uma missa oficial pela Igreja Católica. Tempos depois, muito recentemente, depois de morto, ele foi reincorporado diante da sua força, dentro dessa religiosidade, desse catolicismo popular, que é tão grande. O Padre Cícero se reinventou mesmo depois de morto, para você ver a potência desse indivíduo. E hoje ele foi reincorporado oficialmente pela Igreja Católica ao seu panteão de semi-santos. O Padre Cícero
foi beatificado já e corre um processo de santificação no Vaticano para esta figura. E um dos milagres, segundo consta, foi esse milagre da hóstia. Isso ocorreu, eu estou falando, no século XIX. Com esse acontecimento, isso virou um rastilho de pólvora no sertão. O povo sofrendo com a seca e um padre milagreiro no meio do sertão que acolhia essas pessoas. E foi isso que ocorreu. O povo do sertão correu para o Juazeiro. Essa é uma das partes da história do povoamento dessa cidade. Então essa cidade tem muitos paraibanos, pernambucanos, alagoanos, que aí eu disse que trouxe a influência do reizado, que já já a gente vai aprofundar um pouco mais, mas norte-riograndenses, povo do Acre, do norte veio também. Foi muita gente vindo de todos os estados do Nordeste e também de outros estados fora do Nordeste. Isso gerou uma grande comoção, ao mesmo tempo que uma grande peregrinação. E nessa troca, nessa peregrinação, os alagoanos, principalmente, mas não só os alagoanos, também os paraibanos e os pernambucanos, foram trazendo consigo as suas bagagens culturais. E ali, naquela região, virou um grande caldeirão, onde pessoas traziam a referência dos maracatus vindo de Pernambuco, com os guerreiros e reisados do Alagoas, né, o pessoal do Bumba Meu Boi do Maranhão, ou seja, uma série de referências misturada com essa coisa indígena do Cariri. Ou seja, isso foi criando um caldo, e desse caldo resulta esse reisado, e esse reisado de Congo, e esse reisado que hoje a gente vai tratar um pouco mais aprofundado, que é a influência de todas essas histórias, que é o reisado dos discípulos de Mestre Pedro, chamado com reisado dos irmãos. Antes de continuar essa parte histórica, eu vou mandar um abraço, que eu sei que ele tem acompanhado, não só ele, mas também o irmão dele, que é o mestre Antônio Ferreira Evangelista, e o mestre Raimundo Mateus. Mestre Antônio é o mestre do reisado dos irmãos, e o Mateus, mestre Raimundo, é o Mateus dessa brincadeira. Esses dois são os dois comandantes dessa brincadeira, que já vai completando aí mais de quase 30 anos de existência no Cariri. Então um abraço para Raimundo, um abraço para Mestre Antônio, e em breve a gente vai estar junto de novo para fazer essas brincadeiras que a gente gosta tanto. Então o fato que eu contei inicialmente é dessa personalidade do Juazeiro, que é o Padre Cícero, e essa articulação, essa peregrinação, esse turbilhão de camponeses, peregrinos, né, romeiros, como a gente chama, por conta de Padre Cícero Romão, né, a Romaria. E aí também eles são chamados, gostam muito de ser chamados de romeiros. Esses romeiros foram chegando, e o Padre Cícero precisava de alguma forma, entendia ele já, de que esse povo precisava de uma terra para trabalhar. Ele dizia, né, todo cidadão de Juazeiro tem na sua casa, na sala, na entrada da sua sala, um altar, e no quintal uma oficina. Ele trazia muito essa relação entre a religião, a religiosidade, até mais profunda do que a própria religião, e no quintal uma oficina, o trabalho, né? O trabalho para o homem manter, ou a mulher manter a sua família e os seus filhos. Nesse processo, o que ocorre? Padre Cícero precisa de um espaço, inclusive, para poder acolher essas pessoas. E aí surge, Padre Cícero, eu vou apresentar aqui, é um livro, depois vocês vão receber esse card aqui, é o Padre Cícero que eu conheci, que é da Amália Xavier de Oliveira. Ela realmente conviveu com ele, e esse é um livro que é importante porque é um livro de memórias, ela é uma espécie de memorialista, não é uma acadêmica. Então por isso que esse livro também tem um valor outro. Esse livro conta um pouco dessa história do Padre Cícero. E em segundo momento, que é a história que eu vou falar rapidamente agora, é a história do Caldeirão. Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto exatamente é esse lugar. E aí o caldeirão já fica no Crato, que tem uma história mais engenhosa nesse sentido, porque esse terreno é doado ao Padre Cícero, e o Padre Cícero resolve ali construir um arraial. Chama para perto dele um beato que estava em penitência,
o beato Zé Lourenço, um homem muito rude, mas muito trabalhador e muito honesto. O beato Zé Lourenço é designado pelo padre Cícero para construir um grande arraial na comunidade do sítio Caldeirão, para poder lá plantar, construir algumas casas para poder receber essas pessoas e essas pessoas ali poderem viver, trabalhar, ter o seu sustento e poder construir as suas vidas, fugindo do grande temor daquela época, que era a seca, principalmente as secas, né, que são recorrentes. E o que ele faz? Ele bota o beato Zé Lourenço para cuidar desse arraial com mais um monte de pessoas, e nesse local todo mundo planta, todo mundo colhe, todo mundo trabalha, cada um tem de retorno aquilo que necessita. Então uma família no Arraial de Canudos, no sítio do Caldeirão, exatamente igual a Canudos, que ocorreu 30 anos antes. Canudos, eu estou falando aqui de 1930, o Caldeirão. Canudos ocorreu no final do século XIX. Então eu estou falando de uma parecida história que muitos estudiosos e pesquisadores, historiadores, trazem como um segundo modelo de uma reforma agrária, de um exemplo do que é uma reforma agrária. Lá todo mundo plantava e o que era colhido era dividido. Uma família com 5 pessoas tinha uma quantidade de comida. Uma família de uma pessoa só, 2 pessoas só, uma pessoa sozinha, tinha comida para ele mesmo. E o que sobrava, eles vendiam nas feiras do entorno, na feira do Juazeiro, na feira do Crato, para poder ir comprando mais coisas. Depois de um tempo, lá eles construíram açude, tinha mais de 20 plantas frutíferas, macaxeira, tinha de tudo. Eles estavam já forjando o ferro, trabalhando com aço, com o ferro, fazendo foice, facão, para poder utilizar na colheita e também revender, no sentido de fazer um caixa para essa comunidade. E tudo funcionava muito bem, até que os grandes latifundiários e coronéis da época se juntaram e perceberam o quanto isso era perigoso. Perigoso no sentido de que juntar gente e construir um modelo de sociedade, de comunidade igualitária. E aí o que acontecia? As pessoas, os romeiros, os agricultores, lavradores, chegavam migrando dos seus estados e não queriam mais trabalhar nas fazendas dos coronéis. Eles queriam trabalhar no Arraial do Caldeirão, e começou a mão de obra também a ficar escassa, e os coronéis, vendo nisso, se juntaram sob o pretexto de que ali havia um grupo de rebeldes, como sempre, como também ocorreu em Canudos. E no Caldeirão tem uma especificidade que aí eu vou finalizar para a gente voltar para o reisado, mas isso é importante porque isso conta a história também dessa brincadeira, porque interfere nessas influências históricas e culturais. Nesse sítio do Caldeirão, eu vou resumir a ideia, mas nesse livro que eu trouxe aqui tem a história completa. Tem um desastre, como houve em Canudos. O desastre do Caldeirão foi porque nessa época já existia a Força Aérea Brasileira. Os primeiros caças tinham sido adquiridos pela aeronáutica. E esses bombardeios, esses aviões com balas, mísseis, a primeira missão que foi dada à Força Aérea Brasileira foi contra o povo do Caldeirão. Foram assassinados centenas e alguns milhares de pessoas, bombardeadas de forma cruel, desumana e injusta em 1930. Pois então, isso é uma mancha histórica que as instituições brasileiras precisam reparar. Essa é uma história pouquíssimo conhecida, mas que é de uma importância imensa para aquele povo daquela região. E até hoje isso está nas suas histórias, nas suas cantigas, nas suas memórias, portanto, nos seus corpos. Essa história é importante porque vai falar desse lugar guerreiro, desse lugar solidário, desse lugar de grandes apaixonamentos e arrebatamentos que alguns chamam de fanatismo religioso. Aí cabe aos estudiosos e aos interessados aprofundar na sua literatura. Ao meu ver, o padre Cícero
nunca trabalhou na perspectiva do fanatismo. Ele pode sim, se envolveu com muitas questões políticas, porque aí a religião e a política nunca deixou de andar juntas. É uma ingenuidade achar que a religião e a política não estão muito próximas. Haja vista hoje, 200 anos passaram dessa história, cento e tantos anos passaram, 130 anos, um século e meio, e a gente hoje no Congresso tem a bancada da Bíblia, no sentido de que são defensores, né, das religiões dentro do Congresso. E a gente conhece essas histórias. Portanto, isso é importante a gente trazer essas referências, porque muita coisa não mudou. E se mudou, muitas vezes não mudou para melhor. Ou seja, essas referências, portanto, tanto do Padre Cícero como do Caldeirão, elas estão nas cantigas, elas estão nas histórias contadas na brincadeira do Reisado, nas brincadeiras da região. Às vezes de forma mais direta, às vezes de forma mais subliminar, inclusive porque foram perseguidos. Depois que destruíram o Caldeirão, bombardearam de forma aérea, com aviões, jogando bomba, teve um lugar lá que encontraram mais de 30 crânios só de criança. Ou seja, essa história vai sendo passada e repassada e sendo reconstruída muitas vezes dentro da brincadeira e muitas vezes de forma silenciosa, escamoteada no sentido porque os próprios brincadores são descendentes de pessoas que, os que escaparam do Caldeirão por conta do cunho revolucionário daquela experiência, eram taxados como rebeldes, que podiam acontecer de novo. Isso ocorreu com Canudos também. Hoje no lugar onde é Canudos, hoje no lugar de Canudos tem um açude. Eles não bastaram tocar fogo e destruir o arraial de Canudos. Para sumir do mapa, você, muitas vezes culturalmente, inclusive historicamente, você apaga o símbolo. Quando você não vê a cidade, hoje lá é um grande açude, você não consegue ver a cidade, então você não consegue se identificar. Essa identificação é que traz um certo pavor ao poder, muitas vezes instituído, que quer a garantia da manutenção desse status quo, desse lugar de poder, né, que é muito comum ainda hoje na nossa política, né, nos nossos dirigentes, que falta às vezes esse caminho da solidariedade, esse caminho da comunidade que Padre Cícero trazia. Por isso, ao meu ver, ele sim se envolveu, mas também eu acredito que ele tenha feito muito mais pela luta desses romeiros, desse povo. E isso se reflete nessa brincadeira. Quando, por exemplo, no meio da brincadeira, eu vou dar só um exemplo para começar do começo da brincadeira, que é, por exemplo, o cangaceiro e o soldado, né? Uma relação muito forte com essa do romeiro, né? Muitos romeiros que foram para o Juazeiro, inclusive houve uma guerra, a guerra de 1914, muitos dos romeiros que defenderam o Padre Cícero tinham sido ex-cangaceiros, tinham sido cangaceiros de outros bandos, do Lampião, do Jesuíno Brilhante, ou seja, essa relação é muito forte. O próprio padre, né, no Reisado, o padre, uma referência máxima ao próprio Padre Cícero, ou seja, percebam que a história do lugar, a cultura daquele lugar, vai também construindo essa brincadeira. Uma coisa imbricada, misturada à outra. Para a gente poder fazer essa compreensão da brincadeira, não só de uma forma lúdica, que eu acho muito importante, já já a gente vai dançar e tocar um pouco, mas que é importante que a gente dance, toque e também reflita, conheça as nossas histórias, memórias, para que a gente possa valorizar, né? É importante a gente conhecer. Quando a gente não conhece, a gente termina por esquecer e aí por desvalorizar muitas das nossas referências, e a brincadeira traz isso. Então, o reisado é uma espécie de grande alto, né? Como eu já falei, que vai contar essa história desses reis, mas a partir daquele lugar. Então, na brincadeira do reisado, eles chegam, e aí o reisado chega no local de apresentação, às vezes na porta de uma igreja, às vezes num terreiro, numa festa, às vezes numa renovação, porque a renovação muitas vezes está ligada ao aniversário do dono da casa, ao aniversário do santo padroeiro daquela família, daquela pessoa, e a renovação às vezes é essa festa, sempre é uma festa. Então os reisados brincam também nos dias de reis, como eu falei, no dia de Natal, no dia de Ano Novo, mas também nesses eventos locais. Às vezes uma inauguração de uma capela, às vezes
a renovação de uma pessoa, às vezes o aniversário de uma pessoa muito querida, de um familiar, de uma matriarca mais antiga, de um patriarca mais antigo, de um mestre outro que é próximo e que muitas vezes ensinou esses outros mestres mais novos. Então, assim, essa brincadeira ela acontece de várias formas nesses terreiros. E aí eles chegam, né? Geralmente tem uma música de chegada, né? Por exemplo, tem uma música de chegada que eu gosto muito que diz assim... que é uma marcha, e a gente já falou sobre a marcha no encontro passado, né? Quando eu cheguei na ponta da rua, eu avistei a torre da igreja. Quando eu cheguei na ponta da rua, eu avistei a torre da igreja. Beleza, cheguei agora, Nossa Senhora, ela é nossa defesa. Beleza, cheguei agora, Nossa Senhora, ela é nossa defesa. Essa é uma música de chegada, né? Ele está informando que está chegando, mostrando para o povo que a brincadeira vai começar. Essa música de chegada é uma música também que eu aprendi com o Rezado dos Irmãos no Juazeiro do Norte, nas minhas andanças pelas pesquisas da vida. Passado esse momento de chegada, geralmente os reisados eles adentram a residência, por exemplo, se for a casa de alguma pessoa homenageada, um aniversário, uma renovação, uma festa de casamento, uma comemoração de bodas de prata, de ouro. Essas pessoas, o reisado adentra para fazer uma espécie de bênção e também pedir a bênção. E geralmente eles tocam e cantam e dançam na sala e aí no juazeiro, conforme eu tinha dito, cada casa tem um altar na entrada e uma oficina na saída. Geralmente é nesse altar da entrada que os brincadores fazem a sua louvação, abençoando aquela residência e também pedindo a bênção, muitas vezes, e a influência maior do juazeiro é o Divino Espírito Santo. E aí eles também trazem uma cantiga de referência. E aí cada grupo faz a sua, cada grupo traz uma cantiga que é mais importante para aquele coletivo, para aquele grupo. E aí assim, a gente tem exemplos entremos nessa nobre sala, é com prazer e alegria, louvor viemos dar ao coração de Maria. Entremos nessa nobre sala, com saber e alegria, louvor viemos dar, é com prazer e alegria. Essa é uma cantiga de cantar dentro da sala, então eles estão narrando. Percebam que ela conta também uma história. As cantigas falam de um momento, às vezes de uma paixão, às vezes de um caso, mas também de uma narrativa. Eles estão contando. E aí depois eles saem dessa sala também cantando uma música de saída e voltam para o terreiro. Neste momento a gente pode dividir a brincadeira. Esse é o momento que a gente poderia chamar de o momento mais sacralizado, em que eles estão à frente do altar. Por exemplo, quando isso é numa igreja e o padre permite, eles fazem essas cantigas dentro da igreja. No caso das casas, eles fazem na sala ou na frente do altar. Então, é um momento de ligação desse reisado, desses grupos, direta com aquela entidade, com aquele panteão de santos ou de referências míticas e simbólicas da religiosidade brasileira, que muitas vezes tem relação com outras religiões, como a Umbanda, como o Candomblé, e o reisado, inclusive, ele brinca em vários espaços. Então eu também já vi esse mesmo reisado brincando em terreiros de Candomblé em homenagem a uma mãe de santo, porque eles têm uma relação muito aberta. A brincadeira do reisado, ela é para todos e ela gosta de acolher todos e ser acolhido por todos. Então o reisado não tem esse preconceito. O reisado brinca na casa, brinca na igreja, brinca no templo, brinca no terreiro, na roça, no meio da rua, na escola, aonde for chamado, como eles mesmos dizem. Onde eles são chamados, eles brincam. Então essa é a parte inicial.
E aí, dessa parte inicial, que ele chega, entra na casa, chega brincando, entra na casa para louvar e sai. Pronto. Quando eles saem, aí o terreiro vira o espaço. Aí pode ser o pátio da igreja, a frente da casa, o meio da rua, e ali a gente brinca a brincadeira. E essa brincadeira, por vezes, rompe a madrugada até quase o dia amanhecer, nessa festa da cultura popular, nessa festa que é o brincar, a brincadeira de reis, tão difundida por esse país e às vezes tão pouco valorizada. Gente, a conversa de hoje passou ligeiro, pelo menos para mim, trouxe aí algumas cantigas e a gente vai se encontrar no próximo encontro. Eu quero trazer a continuação, ou seja, a gente vai retomar dessa saída desta casa para a entrada desse terreiro e contar um pouco como é essa brincadeira nesse terreiro, para que vocês possam entender o que é esse desdobrar dessa noite de brincadeira, que é a festa dos reis, a brincadeira dos reis de Congo, e que é a minha referência desta aula, principalmente lembrando do Reisado dos Irmãos, o Reisado discípulo de Mestre Pedro. Beleza? Aí, quem curtiu, dá aquele like, não esqueça de ir lá na nossa página do Instituto Chico Mota, valorizar esse trabalho, divulguem, repassem para os amigos e até a próxima. A gente se encontra. Fiquem em casa.